Valendo já, Benção? Graça e paz, você que está nos assistindo pelo YouTube, que você encontre verdade nessa palavra, que essa palavra faça sentido na tua vida. Se ela fizer sentido, compartilha para as mais pessoas. Olha os nossos outros vídeos que estão aí no canal, você vai poder nos acompanhar e ter mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós somos o Ministério Aviva, somos uma igreja aqui situada em Campinas, na Rua Coleco, 470, no Castelo Branco. Se você puder, venha estar conosco, tem café, tem uma gente bonita para te abraçar aqui. Amém? Ministério Aviva, que bênção, hein? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Nós terminamos semana passada Mateus 7, uma bênção, né? Quem gostou? Bom, né? Foi uma bênção para nossas vidas. E agora a gente vai começar Mateus 8. Mateus 8, vamos continuar. Quanta palavra Jesus tem para dar para a gente? O que aconteceu em Mateus 7? E se você que está assistindo aí, tem toda a pregação de Mateus 5, 6, 7. Continua nos acompanhando aqui, você vai ver que rica essa palavra. O que aconteceu em Mateus 7? É um encerramento. A gente começou lá em Mateus 5, o Sermão da Montanha, né? Onde Jesus sobe numa montanha e começa no monte, começa a pregar para aquele povo. E hoje, em Mateus 7 ainda, ele encerra. Hoje a gente vê aqui que Jesus encerra a pregação da montanha e continua seu caminho, continua seu ministério aí pregando e ensinando, e a gente vai ver a continuação disso, né? Então o Sermão da Montanha encerrou lá no capítulo anterior e agora começa assim, Mateus 8, diz assim: quando ele desceu do monte, tá vendo a montanha, o monte, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus estava ensinando lá no monte, no Sermão da Montanha, falou coisas maravilhosas. A gente acha que deve ter o quê? Mateus 5, 6 e 7, que a gente fez, deve ter umas 10 palavras aí a respeito, né? Que rico, 3 capítulos que deram aí muitos cultos. Se eu não me engano, Mateus 6 foram 4, Mateus 5 foram 3, né? Então deve ter por volta aí de quase 8, 10 pregações a respeito do Sermão da Montanha. Uma pregação de Jesus, a gente falou aqui durante pelo menos 8 domingos aqui, né? Que rico! Se você pôr quase 1 hora por palavra, 8 horas de pregação, né? Então o que Jesus falou ali foi muito rico. Mas olha só, Jesus continua aqui, continua. E aí, o que acontece? Imagina Jesus pregando tudo isso e Jesus desce, vai embora, a multidão falava, a gente quer ouvir mais, e continuaram seguindo Jesus. Aquela multidão não foi para casa, continuou seguindo Jesus, né? Então uma multidão seguia. E aí, olha o que acontece. Aí você tem aquele tempo, né, depois da pregação, de poder as pessoas chegarem no pregador, que no caso era Jesus, e ir lá falar com ele. E as pessoas chegam nele, e aí o que acontece? Como continua aí o 2? Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente não tem mais esse medo tão grande de lepra, né? Mas na Bíblia, sempre talvez aqui, se você ler tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a lepra era uma doença das mais terríveis. É uma doença que a pessoa vai apodrecendo viva, vai perdendo pedaços, terrível, horrível. E não tinha cura, não tinha remédio. E pior ainda, transmissível, altamente transmissível. Então, como que eles faziam na época? Uma pessoa que começasse com uma manchinha, alguma coisa, ela era obrigada a ser levava para o SUS. Não tinha SUS, né? Não tinha postinho de saúde, não tinha. Para quem que ela era levada? Para os sacerdotes. Os sacerdotes tinham um treinamento, né? Tinham uma experiência de lidar com isso. Eles olhavam e falavam, isso é lepra. Automaticamente, dali, a pessoa já era banido. Olha que triste. Imagina.
A pessoa estava boa, no outro dia estava doente, e no outro dia ela estava doente e banida. Ou seja, ela não tinha mais, imagina, no momento de doença, no momento de tristeza, no momento de dor, você ser totalmente isolado de quem pode cuidar e amar você, e te dar apoio, sozinho, doente, exilado, sem saber. As pessoas iam para fora da cidade, muitos deles viviam de mendicância, porque quem quer dar trabalho para um leproso? Como que um leproso ia trabalhar? Não tinha bolsa leproso. As pessoas tinham que ficar de mendicância, Eles usavam até, quando eles entravam na cidade, eles usavam sinos. As pessoas ouviam os sinos, as pessoas entravam dentro de casa, saíam correndo para não ter que estar perto e não pegar a doença. E o próprio leproso sabia, se eu for lá querer visitar minha família, pode ser que eu deixe eles tão doentes quanto eu. A pessoa já também, para salvar a família, já se isolava. Que triste, não é verdade? Meu Deus, que tristeza que era essa doença. E a pessoa, imagina, definhando, apodrecendo, perdendo membros até, sozinha, sem médico, sem... Era muito triste, muito triste. E o que acontece? Essa pessoa não poderia, se ela estivesse numa multidão e ela se aproximasse, a multidão apedrejava ela para não chegar perto. Esse leproso, ele dá um jeito de chegar perto de Jesus depois dessa pregação. Nunca uma pessoa sadia poderia tocar num leproso. Eles tratavam como impureza. Você ficou impuro, ou seja, se sem querer uma pessoa tocasse num leproso, ela tinha que ser banida também, acompanhada numa quarentena para saber se ela pegou ou não. Se ela não tivesse, ela poderia voltar. O que Jesus faz? Esse leproso vai lá a Bíblia fala, se aproximou e se prostrou, ele se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ou seja, se o Senhor quiser, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus faz algo impensável. A sua Bíblia também diz isso, né? Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: que seja purificado. Jesus podia falar de onde ele estava, né? Ele ajoelhou, tá bom, que seja purificado, e acabou. Ninguém ia ficar questionando, Jesus encostou, não encostou, tocou, não tocou. Jesus faz questão de ir lá e tocar. Porque assim, deixa eu falar uma coisa para você. A lepra era altamente transmissível. Mas essa impureza dessa doença, diante da pureza de Jesus, sabe o que acontece? Jesus transmite pureza para o homem. Jesus não contrai a impureza do homem. Jesus, a pureza dele é maior do que a impureza do leproso. Ele transmite. Quando Jesus toca nele, esse homem contrai pureza. Não é doido isso? Esse homem é contagiado por Jesus. Esse homem é contagiado de maneira que a impureza que havia nele, chamado lepra, vai embora, sai. Não consegue coexistir com a pureza que Jesus coloca sobre ele. Jesus não tinha problema de pegar lepra. O negócio de Jesus era: eu vou te tocar e você vai ser contaminado com a cura, com a minha pureza. Eu vou te purificar. E esse homem chega diante de Jesus e fala: Jesus, me cura. Não, ele fala assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Esse homem chega reconhecendo não só que Jesus tinha poder para fazer isso, mas que Jesus tinha autoridade para fazer se ele quisesse. Diante disso, Jesus não consegue. Eu penso Jesus olhando, imagina Jesus olhando para aquele homem e vendo toda a tristeza e amargura no coração que aquele homem tinha. Jesus fala: pois isso chegou ao fim hoje, seja curado. Olha só que coisa. Imediatamente, o que acontece? Olha só, imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que ele sirva de testemunho. Jesus falou: olha, sai daqui. Como que funcionava? Mesmo esse homem curado, ele não podia voltar para a casa dele. Ele precisava ir se apresentar para o sacerdote olhar e falar: beleza, agora eu vejo que você não tem nenhum sinal de lepra.
pode voltar para sua família. E ele tinha que apresentar uma oferta de cura, porque tinha gente que às vezes poderia ter sido curado de alguma maneira, ou talvez a doença regrediu por alguma maneira, por alguma resistência do corpo, ou por algum ato de milagre mesmo, mas mesmo assim ela tinha que se apresentar. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Jesus está dizendo assim: olha, meu amigo, chegou o tempo de isolamento e de viver sofrendo sozinho acabou. Levanta, vai lá no sacerdote, se apresenta porque você está curado e volta para a tua vida, volta para a tua família. Pode tocar sua vida agora numa boa, vai tocar sua vida, pode voltar a viver, pode abraçar, sei lá, seus filhos. Aqui a Bíblia não fala, mas se você tem família, volta para sua família, vai cuidar da sua vida, vai ser feliz, vai viver sua vida. Esse tempo de tempestade na sua vida acabou. Jesus está dizendo, esse tempo, Jesus ele chega na vida desse homem, e eu quero falar para você como Jesus, ele é especialista em afastar tempestades da nossa vida. Jesus chega, tempestade de doença, tempestade de coisas ruins sobre a vida desse homem. Jesus fala, essa tempestade acaba hoje, volta para sua vida. Agora a tempestade passou e o dia clareou novamente para você. Amém? Jesus é especialista em acabar. Não importa o tamanho, uma lepra, uma doença terrível, transmissível. Para muitos, quando eles olhavam, falavam assim, não tem jeito, esse homem vai, daqui a uns anos a gente não vê mais aí, vai morrer sozinho lá no deserto, vai ser comido por abutres. Mas Jesus fala, não, eu sou maior do que o seu problema. Eu não sei que problema você chegou aqui hoje, mas creia que Jesus é maior do que o seu problema. Sabe como uma coisa que a gente pensa? A gente sempre acha que Jesus é muito bom para resolver o problema dos outros. O nosso não tem como. Porque o nosso problema é pior do que o problema de todo mundo. Não, eu sei que Jesus é poderoso, eu sei que Jesus pode fazer, mas olha só a minha situação. Aí você começa a enaltecer o problema. Isso me aconteceu, olha só como que eu vivo, e aí ele falou, ele disse, aí ele falou, aí ele fez, aí pegou e aconteceu isso, tal. Como se Jesus não tivesse solução. Esse homem fez o quê? Eu sei que ele pode. Muitas vezes a tempestade não passa da sua vida porque você não reconhece que ele pode. É simplesmente isso. Reconheça que ele pode e reconheça que ele pode fazer, mas ele vai fazer quando e do jeito que ele quiser. Falta muitas vezes a gente entregar essa soberania na mão dele. A gente quer que ele faça. Como que a gente quer? Faz agora, eu quero hoje. Tem coisas que Deus quer trabalhar dentro da gente. Esse homem, sabe o que ele teve que fazer? Mesmo proibido, podendo tomar pedrada, ele deve ter colocado uma capa, alguma coisa para se esconder, né? Para que ninguém visse, porque tinha uma multidão e ele consegue se aproximar. Jesus era o centro da multidão ali, Jesus não estava num cantinho. Jesus era o centro da multidão e esse homem rompe com tudo isso, dizendo, pode ser que eles me apedrejem aqui e eu não morro, se eu morrer, eu morri. Mas eu preciso resolver isso. Eu tenho uma chance de resolver isso e Jesus é a chance de eu resolver isso. A gente às vezes recorre para tudo e para todos, reclama para todo mundo, mas não vai diretamente em Jesus para resolver. Eu estou falando para você, eu não sei como, sabe, eu poderia ser um pregador bonitinho, fofinho, que vocês veem por aí dizendo, Jesus é maior que o seu problema, então eu declaro hoje que Jesus resolve o seu problema, mas eu não sei. Quantas vezes você orou por esse problema? Quantas vezes você foi diante de Deus e entregou o seu problema? Quantas vezes você se debruçou diante dele e disse, Jesus, eu sei que o Senhor pode, faça do jeito que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser, mas eu preciso, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Quantas vezes? Talvez a gente já reclamou pro vizinho, já reclamou no Instagram, já fez postzinho, já mandou indiretinha, mas não foi para quem pode resolver, realmente resolver. Essa tempestade só vai passar se você procurar Jesus diretamente. Amém? E aí acontece, né, aquele momento pós-culto, né? Acontece algo sensacional. Se você continuar lendo, vai dizer assim, quando Jesus entrou em Cafarnaum, ou seja, Jesus já entrava na cidade de Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda e lhe disse, o que é centurião? Centurião, vou pegar a definição aqui, centurião
romano era um oficial de carreira do exército, responsável por comandar uma unidade chamada centúria, que contava com cerca de 80 a 100 soldados. Então, centurião, 100. Um centurião, ele era um capitão que comandava uma tropa de 80 a 100 soldados. Então, esse homem que vai pedir para Jesus, ele não era um qualquer. Lembra que Israel estava sob domínio romano. Quem era o império dominante nesse período que Jesus andava? Roma. E Roma tinha os seus destacamentos naquele povoado, e esse centurião era o responsável por comandar um desses destacamentos. E esse centurião vai até Jesus. E ele diz assim, ó: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Ele vai, olha só, ele vai pedir para Jesus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião responde: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. O centurião, você já percebe que ele é um homem diferente, esse centurião. Ele não é um homem qualquer. Olha só, imagina só um centurião que tem 80 a 100 soldados. Esse homem estava preocupado com um servo dele. Esse homem não estava preocupado com um filho, com uma esposa, com um parente. Ele estava preocupado com um servo, que era um serviçal dele. Ele vai até Jesus para clamar para outra pessoa. Esse homem deve ter tido algum tipo de... Para ele, um homem de poder, de dominância e de autoridade, se colocar num papel de lá. E quando ele está diante de Jesus, ele não procura Jesus assim. Jesus, ele não deu o que a gente chama de carteirada. Ele não deu uma carteirada. Ele chega lá e fala assim: Jesus, meu servo está paralítico, sofrendo, cura ele, Jesus. Ele não chegou e falou assim: ó, Jesus, deixa eu te falar, você não sabe com quem você está falando, né? Eu sou um centurião, eu que mando nisso aqui. Pega agora e vai em casa lá curar meu servo. Ele poderia falar assim? Com toda certeza. Talvez se fosse, talvez eu ou você, talvez falaria assim. E você que está em casa assistindo, como é que você ia dar uma carteirada? Uma multidão, você fala assim: eu não sou obrigado a pegar fila. Eu sou um centurião. Eu sou um homem de autoridade. Mas esse homem não faz isso, ele pegou a fila. Foi depois do leproso, né? Ele vai lá: Jesus, cura meu servo. Cura meu servo. Esse homem era diferente. Sabe que Lucas fala que ele nem foi? Se você ler essa mesma passagem em Lucas diz que ele nem foi. Lucas diz que ele mandou um grupo de religiosos pedir isso para Jesus. E aí ele diz ainda mais: o Senhor eu não sou digno de te receber na minha casa e nem sou digno de estar diante do Senhor. Ele achava que ele não podia nem falar com Jesus. Ele se considerava um nojento. Ele dizia: eu não posso nem estar diante do Senhor, eu não tenho cara de estar diante do Filho de Deus, eu não tenho cara. Lucas conta que ele manda, e você vê que assim, se ele pede para esse grupo de religiosos, de alguma maneira, esse homem deve ter tido algum tipo de contato com a religião judaica. Eu penso que até ele tenha recebido o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu único Deus. Esse homem não era um pagão. Ele tinha esse contato com esses religiosos que vão até lá. Mas de qualquer forma, olha o que ele fala para Jesus. Ele fala assim: ó, Jesus, não precisa ir na minha casa. O senhor não precisa ir até lá. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu entendo a autoridade que o senhor tem. Eu entendo o teu poder e tua autoridade. Sabe por quê? Porque eu tenho um pouquinho de autoridade na terra. Eu tenho lá meus soldados. Eu falo para uns: vem aqui agora. Ele vem agora. Eu falo para ele: vai para tal lugar. O cara vai na hora. Eu entendo eu lido com autoridade todo dia eu lido com autoridade.
E eu entendo que se o Senhor der uma palavra daí, meu servo é curado em casa. Porque a tua autoridade não é sobre pessoas, é sobre o universo. Olha a declaração que esse homem dá. Eu entendo que uma palavra sua vale mais do que o Senhor... Tanto faz o Senhor ir até lá, mas daí de onde o Senhor está, uma palavra e meu servo é curado em casa. O Senhor não precisa ir até lá, o seu poder não tem... O seu poder está além de tempo, espaço. O Senhor não precisa estar fisicamente. O seu poder é grandioso. Uma palavra do Senhor vale mais do que todas as coisas. Uma palavra. Esse homem tem humildade. Esse homem reconhece-se um pecador miserável. E esse homem reconhece a autoridade e poder de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Esse homem, olha só o que Jesus faz. Ao ouvir isso, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo. Jesus nunca dizia, em verdade lhes digo, ele estava dizendo assim, prestem atenção. Quando Jesus dizia assim, em verdade, Jesus precisava dizer que aquilo lá não era mentira? Você acha que era isso assim, ó, dessa vez não é mentira, presta atenção. Claro que não. Quando Jesus dizia assim, ó, em verdade, ele estava dizendo assim, prestem atenção nisso que eu estou dizendo, grifa aí. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Você já pensou você ser lembrado na Bíblia como alguém que Jesus, com a sua própria boca, disse assim, ó, essa pessoa é a pessoa de maior fé que eu já conheci aqui. Aqui nesse lugar não tem ninguém com fé maior do que dessa pessoa. Esse homem não era judeu. Esse homem não era um fariseu. Esse homem não era um religioso. Esse homem não era nem do povo judeu. Esse homem era um general não, ele era um comandante, um capitão, um chefe de guarnição, um responsável, um comandante de guarnição romano. E Jesus fala, a melhor pessoa que eu encontrei aqui foi esse cara. Que tapa na cara dos religiosos locais, não. Por quê? Porque esse homem estava desprovido de religiosidade. Esse homem estava com verdade, sem hipocrisia diante de Deus, dizendo para ele, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso, e eu sei que o Senhor tem autoridade. Assim como o leproso fez, esse homem também mexe o coração de Jesus, e Jesus fica admirado. Vocês lembram a situação? Eu acredito que uma hora dessa, nesses evangelhos, a gente vai chegar lá novamente, mas, olha só, vocês lembram quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? O que acontece? Jesus vai ressuscitar Lázaro e quando Jesus está chegando lá no túmulo de Lázaro, aí vem Maria, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí vem Marta, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus vai lá, cadê Lázaro? Me leva até ele. Tá lá. Jesus, ele está enterrado, já está fedendo. Jesus, remove a pedra. Não dá para tirar a pedra, não dá. Ele está fedendo, vai feder aqui todo o ambiente. Tira essa pedra. E aí, nesse texto, tem uma frase dizendo, Jesus chorou. Até eles deixam, esse texto é até sozinho. Jesus chorou. E Jesus chora não porque ele estava com peninha de Lázaro, mas porque ali ninguém conseguia reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Mesmo os apóstolos, mesmo os seus discípulos, mesmo Maria e Marta, que ele era tão próximo, mesmo todo esse pessoal olhava para Jesus e falava, ele pode até curar um leprosinho aqui, outro ali, ele pode fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas ressuscitar morto não está na competência dele. Isso daí é demais para ele. E Jesus faz o quê? Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai desenrolando os panos que cobriam ele. Jesus chora porque ninguém reconhece. E essas pessoas tiveram, com a tanta falta de fé que eles tiveram, eles conseguiram botar uma lágrima no olho de Jesus, de tristeza. Esse homem, centurião romano, eu penso que nesse momento, brotou um sorrisinho no lábio de Jesus, dizendo, esse homem tem muita fé. Esse homem conseguiu botar um sorriso no lábio de Jesus. E Jesus, diante daquilo, o que Jesus faz? Jesus fala assim, eu sou bom para acabar com tempestade na vida das pessoas, assim como eu acabei de fazer com esse leproso. Mas eu também sou bom para acabar com a tempestade na vida daqueles que o pedem por alguém.
Então você pode clamar por alguém, você pode pedir por alguém. Você tem todo o poder, você tem todo o direito de pedir isso para Jesus. E Jesus tem todo o poder para agir na vida daqueles que você pede. Depende do quanto você quer isso. Por quanto tempo você é capaz de orar por alguém? Se fosse você, você iria procurar Jesus para salvar um mísero servo? Quem é importante? Eu faria isso pela minha mulher, eu faria isso pelo meu filho. Mas só também. Esse homem não, ele foi além, ele orou por um servo. Ele falou, esse servo está paralítico, jogado numa cama, eu não aguento ver esse homem assim. Eu vou buscar Jesus, para Jesus fazer alguma coisa por ele. Eu vou diretamente a Jesus e Jesus vai fazer algo por ele. E aí o que acontece, olha só. Jesus fala assim, olha só, eu digo que muitos, e Jesus continua, eu digo que muitos virão do ocidente e do oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo isso? Meu Deus, que mistério é esse? Jesus fala dos filhos do reino que serão lançados no choro e ranger de dentes, e a gente sabe claramente que o choro e ranger de dentes tem a ver com o inferno, não é? Como que como que a Bíblia chama o inferno? Lugar de choro e ranger de dentes. Depois, lá no Apocalipse, a gente vê a história do lago de fogo e enxofre. Então você tem algumas palavras que são usadas até no original. Você tem o Geena, né, que é esse lago de fogo e enxofre. Você tem esse lugar que é chamado de choro e ranger de dentes, que é o mesmo lugar aonde a gente vê na história do rico e Lázaro, aonde que o rico estava, no lugar de choro e ranger de dentes. É o inferno, é a transcrição do inferno. Jesus está dizendo, esse homem é um centurião romano, ele não é um judeu. E esse homem com essa fé, ele vai se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os seus descendentes que estão aqui não se dobram diante de mim? Por quê? Você acha que aquela multidão toda amava Jesus? Você acha que o coração daquelas pessoas estava, como ele é lindo, ele é nosso Deus, ele é nosso Senhor? Claro que não. Muitos daquela multidão estavam olhando dizendo assim, ele vai falar uma besteira e a gente vai matar ele por isso. Uma hora ele vai falar besteira e a gente vai prender e vai matar ele. Eu estou esperando ele falar alguma coisa que não deve, para ele ver só o que vai acontecer com ele. E Jesus fala, esse homem é um centurião, esse homem é um romano, ele tem mais fé que todos vocês juntos. Por quê? Porque esse homem, sim, ele vai se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas vocês, a quem eu vim no meio de vocês, e fui desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden, Deus levantando esse povo para que eu nascesse no meio de vocês, vocês não vão me reconhecer, e não me reconhecendo, vocês não herdarão o reino. Olha só que coisa. Então Jesus disse ao centurião, versículo 13, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. E a tempestade sobre quem você ama, e a tempestade por quem você quer ajudar, vai embora. Jesus é especialista em espantar a tempestade até de quem você ama, se você interceder. Aqui a gente vê o poder de uma intercessão. Pare de dizer que fulano não dá. Lembra os capítulos anteriores, Sermão da Montanha? Se você olhar para alguém e decidir cancelar ele no teu coração, você já está matando ela, você é um assassino. Jesus está dizendo, ore pelas pessoas. Tem jeito, dá sim. Continue orando, peça, bata, busca e a porta lhe será aberta. Não foi isso que ele falou? Eu tinha acabado de falar. Deus está falando, esse homem veio, buscou, bateu e a porta se abriu. Curado o servo está agora. Amém? Olha só, quanta coisa, meu Deus do céu. Uma palavra de Jesus na sua vida muda. Jesus cura muitos enfermos, expulsa demônios. Olha só, versículo 14. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste. Pedro era casado? O primeiro papa era casado? Era. Tá aqui, tá escrito. Viu a sogra, Pedro era casado, viu? E com febre. Tomando-a pela mão, a febre baixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Jesus entra na casa de Pedro, e a sogra dele está doente, muito doente. Jesus
vai lá, tomando-a pela mão, ele falou, levanta dessa cama, chega. E ela se levanta, e ela já vai falar, sabe que eu... Aqui diz assim, na sua Bíblia está assim também? E ela se levantou e começou a servi-lo, sabe quando você vai na casa de alguém, a pessoa fala, deixa eu te fazer um cafezinho? Eu penso que ela já levantou, eu não sei se eles tomaram café, eu acho que não, sei lá. Mas ela levantou e falou, deixa eu te preparar alguma coisa. Ela já levantou, café curado, já foi lá fazer um pão, um bolo, sei lá o que ela foi fazer para Jesus. Ela já levantou, tô bem, já foi lá, começou a passar um café, fez um pãozinho de queijo. Não, acho que não, mas vamos lá imaginar. Já foi servir. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é especialista em afastar a tempestade da vida de seus servos. O centurião teve compaixão dos servos, Jesus não tem? Você é servo de Deus e você acha que Jesus não olha por você? Você é servo de Deus, mas você acha que Jesus esqueceu que você existe? Você é servo de Deus, mas você acha que você está debaixo da mesma crueldade da humanidade que não serve a Deus? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. E você que está em casa também. A tempestade, ela cai sobre justos e sobre injustos. Ela cai sobre pagão e cai sobre cristão. Ela cai sobre salvos e não salvos. A tempestade, ela cai sobre todos. Jesus não disse que viver com ele é ser um morango. Tem algum versículo dizendo, siga-me e sua vida será um morango. A gente vai ver aqui que não é isso que Jesus... Você vai ver agora que não é isso. A tempestade, ela cai sobre todos, mas a diferença de quem tem Jesus é que Jesus pega a gente pela mão e fala, sai dessa tempestade, vem cá. Sabe o que essa mulher faz? Ela não fala assim, ai, já cumpri minha vida, já fui salva, tá bom. Ela fala, não, eu vou servir. Porque quem é salvo, salva. Quem é resgatado, resgata. Quem é curado, cura. A lepra lá era transmissível, mas a presença de Jesus tem que ser transmissível. A gente não é servo para ficar falando que é servo, que é servo, que é servo. A gente é servo porque a gente é grato. Porque a gente é grato. Quem é curado tem que curar. Se você é servo de Deus, não sei que tempestade está na sua vida, mas se você continuar com o coração disposto a servir Deus, Deus vai te tirar dessa tempestade. Em nome de Jesus, amém? Amém. Ao anoitecer, versículo 16, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra, e curou todos os doentes. Assim, cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Havia uma palavra em Isaías, que está lá no versículo 53, 4 e 5, eu vou ler para você, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus aqui não havia ainda sido crucificado, mas ele já cabia perfeitamente dentro de Isaías, porque Jesus sabia o que ele passaria. Jesus, ele cumpre essa parte da promessa dizendo, ele curará os doentes, ele curará os doentes. Jesus, nessa casa de Pedro, cura os doentes. Começa pela sogra e depois começa a curar, a libertar e a curar pessoas. Quando Jesus, sabe o que Isaías está dizendo? Estou falando de tempestades aqui. Foi tempestade de doença, tempestade na vida dos outros, tempestade sobre a vida de servo. Mas sabe o que Isaías está dizendo? Ele, Jesus Cristo, Ele vai curar a tempestade da morte sobre a vida de todos. E agora eu estou falando de todos nós aqui, de você que está em casa. A tempestade da morte só saiu da sua vida porque Ele se colocou nesse lugar. Jesus nunca fez nada por mim. Mentira! Jesus já fez algo por você que você talvez não seja capaz de fazer por Ele. Ele morreu por você. A tempestade da morte que pairava sobre a sua cabeça foi espantada com a morte dele na cruz. Ele já fez isso.
Ele já fez isso. Então a tempestade da morte eterna, do lago de fogo, é espantado, é colocado para fora por conta do que ele fez. Amém? Eu falo isso para você, você devia falar: meu Deus, que maravilhoso! Porque isso é maravilhoso. Não é verdade? Não é? A gente lê às vezes como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse, é legal, ele foi transpassado, morreu. Não, isso é maravilhoso. Como que pode esse Deus todo-poderoso, cheio de autoridade, que até um centurião romano reconhecia, ir lá e morrer por mim, que sou um miserável? Esse centurião não sabia, mas tempos depois Jesus morreu por ele. O que Jesus faz na vida desse centurião não é apenas curar o servo dele. Jesus cura o servo dele, mas tempo depois Jesus vai para a cruz e morre por ele. Porque ele também tinha um problema que chamava morte. Ele não era um imundo que não podia estar diante de Jesus e que Jesus não era digno nem de estar na casa. Querido, ele fala: eu não sou digno de receber na minha casa, muito menos estar diante do Senhor. Mas esse homem, através da cruz, ele vai um dia poder estar diante, face a face. E Jesus fala, sentado na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Isso não é qualquer coisa. Tempestade da morte, vai embora. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Então o mestre da lei, e algumas bíblias está escriba, não sei se na sua Bíblia está escriba, aproximou-se dele e disse: mestre, eu te seguirei para onde fores. Jesus está atravessando, está indo para outro lado do lago. Quando chega, um homem chega para ele, um religioso, com a sua indumentária de religioso, fala assim: Jesus, aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E você imagina que Jesus vai falar assim: glória a Deus, venha meu amado. Sabe o que Jesus fala para ele? Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que resposta diferente, né? Enigmática. O que Jesus quer dizer com isso? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Esse homem faz algo: Jesus, onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Jesus fala para ele: você tem noção do preço e do custo disso? É isso que Jesus responde para ele. Você tem noção do que você está afirmando agora? Você tem um pingo de noção do que você está me prometendo agora? Você tem noção do custo disso? Você tem noção que você vai ter que abandonar a família? Você tem noção que você vai ter que abandonar seus bens? Você tem noção que você vai ser perseguido, morto? Você tem noção? Você tem noção disso? Tem noção que você vai ter que parar de viver para você mesmo? Você tem noção que você vai ter que pegar todos os seus planos, seus desejos, seus sonhos, colocar dentro de uma sacola, uma lata de lixo, botar fogo e viver os meus propósitos? Você tem noção disso? Você tem noção disso, que a partir de agora a sua vida vai ser totalmente... Você vai ver coisas maravilhosas, você vai ter conhecimento, mas olha o preço. Você tem noção do que você está me prometendo? A Bíblia continua falando sobre esse homem andando com ele? Porque o preço é alto. Porque o preço é alto. Continua aqui. Senhor, olha só, Jesus... Aí vem outro discípulo e lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o pai desse cara tinha morrido hoje? Ele estava lá com Jesus, aí vieram avisar: o seu pai morreu. Aí falou: Jesus, deixa eu sepultar meu pai, eu já volto aqui, o enterro é 2 horas. Quando for umas 6h30 eu tô aqui, tá? Eu vou lá só enterrar meu pai e já volto. Você acha que era essa a situação? Claro que não. Esse homem estava dizendo para Jesus assim: Jesus, o outro tinha acabado de ouvir, você tem noção do custo que é me seguir? O outro falou assim: realmente, eu acho que ele pensou, ele falou assim: não é fácil não. Jesus, eu vou te seguir, mas não agora. Deixa eu cuidar da minha vidinha. Foi isso que esse homem disse. Deixa eu cuidar da minha vida. Eu tenho minhas coisas, meu pai tem propriedade. Sabe? Quando ele morrer ou herdar a propriedade, aí eu vou ter tranquilidade financeira, vou ter uma segurança maior de seguir o Senhor. Aí eu vou. Coitado, mal sabia que um pouco tempo depois Jesus ia ser crucificado e morto. Ele achou que dava tempo. Ele estava esperando tudo estar certo na vida dele. Você já conversou com gente que você fala de Jesus, ela fala assim: eu vou, mas uma hora Deus prepara. Sempre é para depois, sabe? Sempre é para depois.
Sempre está pensando que dá tempo, sempre dá tempo. Você que está em casa, eu não sei se amanhã você vai ter tempo. Eu não sei se eu tenho tempo de fazer uma outra palavra a respeito disso. Eu não sei. Será que dá tempo? Todo mundo acorda de manhã achando que vai chegar no final do dia. E todo dia isso se conforta. Vai ter um dia que você vai ser decepcionado com isso. Mas não vai ter, não vai chegar ao final do dia. Todos nós temos essa espada sobre as nossas cabeças a todo tempo. A morte é uma certeza da vida, não é? Tem hora que não dá tempo. E no caso dele não foi nem a dele. Jesus estaria ali por muito mais tempo. A hora daquele homem era agora. Aí Jesus responde para ele: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus diz? Olha que resposta. Jesus fala das raposas tem toque, agora ele fala: os mortos sepultam os seus próprios mortos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você quer ir embora e cuidar da sua vidinha, cuidar das suas coisas? Então o que acontece? Isso daí tudo vai passar. Sua vidinha, suas posses, sua herança, seu pai vai passar, tudo isso vai passar. Se você continuar olhando para as coisas que são passageiras, você nunca vai conseguir acompanhar o que é eterno. Se você quiser me seguir, você vai ter que olhar para o que é eterno. E quando você começar a olhar para o que é eterno, você vai ver que todas as coisas naturais, uma cuida das outras. Tudo, tá entendendo? Você me seguindo, você vai estar cuidando de algo eterno. E as coisas que são mortas, elas cuidam entre si, resolvem-se entre si. Você tem que estar preocupado com o que é eterno, não com essas coisas. Esse homem devia falar assim: Jesus, não importa, eu vou te seguir agora, hoje. Mas o que acontece? A gente muitas vezes fica olhando para as coisas da vida. Para seguir Jesus eu tenho que parar de fazer isso, isso, isso. Então deixa. Quando eu estiver bem velhinho, eu faço. Sabe o que eu vou fazer? Esse ano aqui eu vou curtir bastante. Ano que vem, aí sempre aquelas promessas de virada de ano, né? Esse ano aqui eu vou emagrecer, esse ano eu vou guardar dinheiro e esse ano eu vou servir Jesus. Esse ano. A promessa começa meia-noite do dia 31 de dezembro e acaba no dia 2 de janeiro. Já está tudo do mesmo jeito ou pior. Promessinha. Por quê? Não está olhando para o que é eterno, está olhando para o que é passageiro. Jesus está dizendo para esse homem: se você ficar cuidando da sua vidinha, você não vai resolver nada. E aí, olha só, literalmente, Jesus, aqui no versículo 23, Jesus entrou no barco, os seus discípulos o seguiam. De repente, uma forte chuva levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, nos salva, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Jesus está no barco, atravessando, as ondas começam, uma forte tempestade vem. Jesus, todos os apóstolos que estavam no barco, desesperados, dizendo: vamos morrer, homens experimentados. Aquela tempestade devia ser terrível, eles eram homens experimentados do mar, do lago, o que quer que seja. Se você lembra, você sabe que Pedro e André eram pescadores, você tinha essa afinidade com a lida com barco, com embarcação. Eles estavam desesperados também, dizendo: vamos morrer. E Jesus fazia o quê? Dormia gostoso. Acho que ele falou: que chapalhadinha gostosa, deu uma ninadinha nele. Né? Isso é o que estou inventando, claro, a Bíblia não diz. Mas Jesus dormia. Sabe por quê, irmão? Porque as tempestades naturais não amedrontam a Deus. Para ele tudo é como nada. Por que Jesus ia estar aflito? A gente sabe a história, um dia os apóstolos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Os apóstolos: é um fantasma. Ficaram desesperados. As coisas naturais não afligem Jesus. Jesus, tempestades não amedrontam o meu Deus nem o seu Deus. Amém? E aí, o que acontece? Por que esses homens ficam com medo? O que é o medo? O medo é a falta de fé. Jesus está no barco, dormindo, e eles estavam desesperados que iam morrer.
Posso dizer uma coisa para vocês? Você viu que eu acabei de falar o negócio de Lázaro, que Jesus chora? Esses homens aqui ainda não entendiam quem era Jesus. De verdade. Eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, viam as coisas que Jesus fazia, mas ainda eles não entendiam o tamanho do Deus que estava com eles dentro daquele barco. Eles não conseguiam olhar para Jesus e falar: esse é o Deus criador do céu e do universo, que com assopro criou as estrelas. Todas as estrelas, ele sabe o nome de todas, e todas recebem e aceitam suas ordens. Para eles era um homem que era diferente ainda, eles não conseguiam concatenar o tamanho de Deus, e ali eles têm uma grande coisa. Jesus chama eles o quê? Porque vocês estão amedrontados? Porque essa falta de fé de vocês, seus pequeninos, homens de pequena fé? Eu estou no barco, e eu quero declarar mais uma coisa: se Jesus está no teu barco, não importa o tamanho da tempestade, Jesus não tem medo da tempestade que está sobre a sua vida, e uma palavra dele, a tempestade se acalma. E a pergunta é: Jesus está no seu barco? De verdade? Jesus está no seu barco de verdade? Ou você tem uma fotinha dele lá só? Ou você tem uma imagem dele? Jesus, ele está no seu barco? E a segunda pergunta é: ele estando no seu barco, você tem fé suficiente para crer que as tempestades, com uma palavra dele, isso pode acabar? Porque uma coisa é você afirmar que Jesus está no seu barco, outra coisa é você ter fé de que se ele está no seu barco não afunda. Seu barco não afunda, tempestade nenhuma tem poder para derrubar seu barco, se ele está no teu barco. Você pode ser afligido, a tempestade não veio, um barco com Jesus, e a tempestade não veio, as ondas não sacudiram o barco, pois pode acontecer isso com você. Eu não estou prometendo para você, e nem a Bíblia promete que sua vida com Jesus vai ser um mar de rosas. Ele fala para o rapaz que queria seguir ele: você quer me seguir? Você está disposto a pagar o preço? Pois eu quero falar isso para você. Jesus está no seu barco? Tá. Você está disposto a pagar o preço? Você tem noção do preço a pagar por isso? É um preço alto que você tem que pagar. Qual que é o preço que você tem que pagar? Deixar de ser você mesmo e começar a viver para Cristo. Só que a maioria das pessoas quer que Jesus esteja no barco, mas não quer viver para Ele. As pessoas querem que Jesus esteja no barco, mas elas querem levar o barco para onde elas querem, não para onde Jesus quer ir. E a primeira tempestade que vem, o barco afunda. Jesus está no barco? Claro que não. Se você não tiver, Jesus falava: suba no barco, vamos para lá. Jesus não era levado. Jesus é que ditava para onde nós vamos. Vamos para cá. Jesus era o mestre da embarcação. Para lá, vamos atravessar agora. Venham aqui. Jesus comandava e as pessoas o seguiam. Jesus não seguia ninguém. Você já viu gente falando: vocês ficam falando de pecado, mas Jesus andava com ladrão e prostituta. Jesus não andava com ladrão e prostituta. Ladrões e prostitutas vinham atrás de Jesus para querer andar com ele e ter sua vida transformada. Você não vai ver a história de Jesus num bordel, ou Jesus numa quadrilha de assalto. Jesus chamando um monte de quadrilheiro para fazer parte do seu bando, para ele poder ter força bélica. Para de falar bobagem. Esses homens viam Jesus, se arrependiam e iam lá pedir perdão e tinham suas vidas mudadas. Os homens que andavam com Jesus de verdade, não importa o que eles fossem, eles deixavam de ser aquilo, eles morriam para si mesmos. Então, a partir do momento que esses homens andavam com Jesus, eles eram ex-bandidos, ex-prostitutas, ex-ladrões, ex-não sei o quê. Eles não continuavam sendo. O problema é que a gente quer continuar sendo o que a gente é. Eu quero continuar sendo. Você não tem que continuar sendo o que você é. Tem que deixar de ser o que você é. Esse é o preço que esse homem tinha que pagar. Quer pôr Jesus no seu barco? Quer vencer a tempestade? Pois esse é o preço a se pagar. É fácil andar com Jesus? Não é. Uma palavra dele, a tempestade se dissipa. Eles ficaram perplexos, os homens ficaram perplexos e perguntaram: olha só como eles não sabiam quem é Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? O vento e o mar obedecem a ele, gente. Eles ficaram estarrecidos, eles estavam com Jesus no barco, eles estavam perplexos que Jesus podia comandar o vento e o mar. Mal sabiam eles que Jesus, ele é o dono do universo. Tudo está diante da soberania e do poder dele. Está entendendo? Vento e mar. Jesus fala: homens de pequena fé. Só isso. Isso deixa vocês perplexos. É desse tamanho que vocês me enxergam? Olha só.
aqui vemos claramente que os discípulos não tinham, primeiro escalão, tá? Não tinham noção de quem era Jesus. Quando chegou ao outro lado, a região do Gadareno, foram ao encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Só quero fazer uma parada aqui. Os discípulos não sabiam quem Jesus era, mas os demônios sabiam. Quando os demônios veem Jesus chegando, 2 homens que viviam nos cemitérios, endemoniados, a Bíblia fala que eles se cortavam, 2 homens endemoniados, eles chegam e eles falam: "Olha só como que os demônios, o que queres conosco, Filho de Deus? Que queres conosco? Vem nos atormentar antes do tempo. Não é tempo ainda do Senhor acabar conosco. Nós sabemos que o Senhor um dia vai acabar conosco, mas ainda não é esse tempo. O Senhor vem aqui nos atormentar, Filho de Deus." Os demônios tremem diante da presença dele, tremem. Os discípulos com medo de uma onda e os demônios com medo de quem ele era. Os demônios entendiam mais quem era Jesus. Os demônios, claro, anjos caídos, conheceram a Jesus, sabem quem ele é de verdade. Quando os demônios veem ele, longe deles pastava uma grande manada de porcos. Eu te pergunto, judeu, podia criar e comer porco? Na lei, porco é um animal imundo, na lei judaica. Eles não podiam criar, porco era um animal de pagão. Mas essa cidade, ela tinha uma grande manada de porcos. Você já vê que ali tinham homens endemoniados e uma população conivente com a quebra da lei e da aliança com Deus. Jesus chega naquele lugar, os demônios tremem. E aí os demônios imploram Jesus: "Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Manda-nos." Os demônios não somente reconhecem e temem Jesus, mas reconhecem o poder e a autoridade dele. Jesus fala, eles não falam assim: "Vamos para a manada de porcos." Ele fala: "Jesus, deixa a gente ir para cá, nos deixa, permite que a gente vá, por favor, para lá, nos permite que a gente vá para aquela manada de porcos ali, a gente precisa sair da tua presença, a gente não suporta ficar na tua presença." E aí Jesus disse, então eles disse: "Vão." Então eles saíram, e Jesus fica fazendo igual esses bobos: "Qual que é teu nome? E aí? Fala aí, o que aconteceu? Eu botei doença na vida dele. Não sei o quê. Põe a mão para trás, ajoelha aqui." Jesus, vão. A gente tem uma passagem dizendo que Jesus pergunta o nome deles: "Qual é o teu nome?" Ele diz: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Eu penso que Jesus faz isso porque Jesus queria mostrar realmente que aquele homem estava possuído por um centurião que tinha vários soldados, mas aquele homem tinha uma centúria de demônios dentro dele, uma multidão de demônios, uma legião de demônios. Ele tinha muitos demônios dentro dele, não era um demônio, tinha vários demônios dentro dele. E aí Jesus manda esses demônios saírem dele. Olha só, eles então saíram, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar. Jesus, ele é capaz de afastar até tempestade de demônios. Nem tempestade gerada por demônios na vida desse homem. Esse homem tinha uma tempestade de demônios dentro dele, uma legião de demônios dentro dele. Jesus manda que esses demônios saiam da vida dele. Imagina a vida desse homem depois de liberto. Jesus, ele quer sim trazer libertação. Jesus, ele tem todo o poder de tirar todo esse tipo de tempestade da vida. Mas a população aqui preferia porcos do que a Jesus. Eles falam: "Você tirou os demônios,
mas os porcos morreram. Portanto, saia daqui, a gente não quer mais você. A gente perdeu dinheiro com você. A gente perdeu propriedade por sua causa. Saia daqui. A gente preferia demônios, mas os porcos vivos. Esse é outro preço que a gente paga. Você está pensando que o mundo vai bater palma para toda vez que você trouxer até a libertação de tempestade sobre a vida das pessoas? Nós estamos com uma igreja aqui plantada num lugar onde tem muita malignidade. Você acha que os malignos daqui ficaram felizes? Você acha que eles não preferiam que aqui tivesse aberto um boteco? Você acha que quando a gente começou a pôr faixa aqui fora e placa, as pessoas não passaram? Puxa, bem que podia ser uma adega, mais um botecão. Mais um botecão. Que aí viram uma igreja. Uma igreja, puxa, esses crentes fazem barulho. Boteco não faz. A igreja faz barulho. A igreja faz barulho. Ai, todo domingo de manhã agora tem que ficar ouvindo essas músicas. Mas o funk da madrugada tá tudo bem. Os porcos a gente abraça. Mas libertação a gente não quer. Você está pensando que todo mundo aqui ficou feliz? Claro que não. Claro que não. A gente sabe que muitos preferem os porcos do que Jesus. E qual que é o nosso papel? A gente vai pagar o preço. A gente vai continuar pregando. A gente vai continuar fazendo. E a gente vai orar por essas pessoas. A gente vai orar por elas. Vou mandar Deus matar? Claro que não. A gente vai orar por elas para que um dia elas venham a conhecer o Deus maravilhoso que a gente conhece. O Deus capaz de morrer por nós e afastar todas as tempestades sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que a gente não é fácil andar com Jesus. Você que está em casa, se alguém falou isso para você, uma pregação fofinha, aceita Jesus e sua vida vai ser um moranguinho. Isso é uma mentira. Jesus disse, eis que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, em mim vocês vencem também. Jesus estava dizendo, vai vir tempestade sobre a vida de vocês, mas se eu estiver no barco, a gente dá a mão e eu dou uma palavra e a gente passa por isso. E a gente passa por isso. A escolha que a gente faz é como vamos passar pelas tempestades, porque elas virão. E eu não estou aqui, está profetizando malignidade. Para de ser bobo. A Bíblia fala que vai vir tempestade. A vida de quem minha vida é totalmente plena, nunca aconteceu nada de mal. Mentira. A gente está suscetível a acontecer problema e ter problema todo dia. Só que você escolhe como você quer passar os seus dias de chuva. Com o guarda-chuva de Jesus sobre a sua cabeça, te cobrindo. Ou tomando cada pedrada e chuva que você puder. Eu decidi um dia na minha vida colocar a cobertura de Jesus sobre a minha vida. Por mais que o problema esteja difícil, eu falo, Ele vai me dar saída. Ele vai me dar saída. Eu sei que Ele vai me dar saída, porque Ele está no meu barco, porque eu estou fazendo a vontade dEle, porque eu vivo por Ele, porque eu sei que eu não estou sozinho, porque eu não sei que Você já orou assim para Jesus? Eu já orei assim, Jesus, por favor, eu não sou qualquer um, eu sou teu filho. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu aprendi a fazer essa oração. O pastor Sandro me ensinou a fazer essa oração. Ele falava assim, e eu gostei muito, e eu tomei isso para mim, até hoje eu oro assim. Vai orar por um emprego? Ele orava assim, Deus, se for para o Senhor dar para alguém, dá para o teu filho que está pedindo aqui. Imagina só, seu filho, mais 3, 4 pessoas pedindo. Você só tem um para dar, você dá para quem? Os 4 precisando, seu filho mais 3. Os 4 precisando igual. Você dá para quem se você tem um? Ó filho. Ou não? Você dá para o cachorro? Ou você dá para um porco? E não dá para o teu filho? Você dá para o teu filho. Quantas vezes você já orou dizendo, Deus, sabe o que é isso? É ter Jesus no barco. Você tem a certeza de poder falar, eu sou teu filho, eu não sou qualquer um. Você vai ajudar alguém? Ajuda eu, dá para mim. Você vai dar para mim. Você não tem direito de... Quem disse que não? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu posso pedir, pai, dá para mim. O senhor vai dar para alguém, pai? Vou. Então dá para mim. Eu quero. Me dá. Quantas vezes você tomou posse disso? Está na hora da gente começar a decidir. Você pode muito bem sair daqui e continuar vivendo a sua vida, tentando fazer tudo com o seu braço, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com o seu umbiguinho lindo que você tem. Mas você pode sair daqui hoje decidido a colocar Jesus no teu barco.
Sua vida vai ser um morango? Não. Mas as tempestades, eu te garanto que você não enfrenta mais sozinho. Amém? Fica de pé, vamos orar? Não tem tempestade. Você que está em casa, não tem tempestade. Eu não sei qual é o seu problema. Se você quiser, nós vamos orar daqui a pouco por pedidos de oração. Coloca teu pedido de oração. A gente quer muito orar para você. Fica numa caixinha. A gente vai orar até você dizer aí, olha, resolveu. Jesus afastou essa tempestade da minha vida. Aí a gente vai orar para agradecer. Porque a gente aqui ora por pedidos e ora por agradecimento, porque Deus faz. Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero dizer para você que aqui nós sabemos o tamanho que Jesus é, Ele é capaz de todas as coisas. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas Deus é muito maior do que o problema que você tem. Por mais que você não acredite, creia que Deus é capaz. Não escolha os porcos, escolha Jesus. Amém?